Pessoal, continuando então, nós estávamos vendo que o estado padrão solvente tem como lei limite a lei de Raoult e o estado padrão soluto tem como lei limite a lei de Henry, né? Dois experimentalistas que fizeram duas leis empíricas, e aqui eu trago também até as constantes de Henry para cada substância em água, tá? A próxima a 298 Kelvin, essa referência aqui no 92, né? Mas eu tenho tantos valores, nada que a constante de Henry ela tem unidade de pressão, né? Ou torr ou bar, porque ela vai ali expressar o quanto que eu preciso de pressão para dissolver ali uma certa quantidade de gás em um líquido, pode ser qualquer líquido, mas atente-se que a constante de Henry ela varia para cada substância, para cada temperatura e para cada solução, né? Aqui é só para soluções aquosas, então para, sei lá, ar de argônio, etano, metano, CO, CO2, nitrogênio. Aqui eu tenho alguns valores da constante de Henry, né? E para esses valores, logo mais eu vou ter um exercício aí, vai ficar mais claro, vai ficar mais legal também a utilização dessa lei empírica. Então, o ponto é que notem que não há correspondência necessariamente entre pressão de vapor e constante de Henry. Note que eu vou pegar aqui valores, a constante de Henry para o CS2. Deixa eu diminuir aqui a minha tela e achar uma nova folha aqui. Eu tenho tanto valores para constante de Henry, para o CS2, tá aqui o disulfeto de carbono, e para acetona, né? Note que para o CS2, aí a constante de Henry para o CS2 é igual a 1750 torr, enquanto que para acetona, constante de Henry, essa letra estranha que eu coloco aí é o meu K minúsculo, tá? E aí o H tem que ser maiúsculo. Para acetona é igual a 1950 torr. E o que eu tinha falado antes ali, que essas coisas elas não... minha letra tá feia para burro, né? 1950 torr. Essas constantes não se assemelham de nenhuma forma à pressão de vapor dessas substâncias. Aqui eu até tenho os valores também, né, de pressão de vapor. Aqui, ó, o P puro, né? O P estrela do CS2 seria cadê 512 torr, e o P estrela, né, para acetona é aproximadamente 343 torr. Note que é grande mesmo a diferença entre a constante de Henry e a pressão de vapor, porque elas não são necessariamente a mesma coisa, né? Mas uma coisa que guarda de correspondência, que é interessante, é aquele gráfico que nós temos, né? Deixa eu achar ele novamente. O gráfico que nós temos é da acetona aqui, né? Da acetona em CS2, ele mostra um desvio positivo da lei de Raoult. E geralmente quando isso acontece, para mim por padrão, quando essa solução tem um desvio positivo, a constante de Henry geralmente é maior do que a pressão de vapor, conforme a gente viu. E o inverso é válido para o contrário. Então, você pegar uma solução que tenha um desvio negativo, ou seja, o inverso disso daí, eu teria
a constante de Henry dessas substâncias a um valor menor do que a pressão de vapor. Tá? É uma situação que surge justamente pelo fato que eu estou falando de um soluto, né? E aí quando eu tenho interações distintas entre o soluto e o solvente, algumas coisas se alteram. Olha, aqui fica a definição, então, de solução ideal. Então, a solução ideal ela se caracteriza justamente por apresentar o solvente como algo que segue a lei de Raoult, tá? E, por consequência, o soluto segue a lei de Henry. Isso que é a definição do que a gente tem aí de solução ideal, tá? E com isso, a gente agora entende e consegue usar até parâmetros termodinâmicos, só que sempre vai ter aquele problema que eu já alertei vocês, né, de qual estado padrão que eu estou escolhendo. E que também tem que lembrar as condições de contorno disso, dessas duas leis limite. Porque tanto a lei de Raoult, ela só vale quando x do solvente tende a 1, e a lei de Henry só vale quando x do soluto tende a 0. Lembrem disso. Se você não entendeu, você tem que voltar no último vídeo e pegar essas informações, porque essas são as duas condições para que nesses limites essas duas leis são válidas. E no meio a gente não sabe, tá? Então, mas claro, eu consigo ali, pelo menos sabendo o mínimo e o máximo, saber até onde pode ir uma situação, né? Como vai ser a composição de uma solução no intermédio, mas as leis limite elas só nos dizem sobre essas condições de restrição. A equação do gás ideal, conforme eu comentei no vídeo passado e que vocês conhecem, ela também é uma lei limite. Ela só é válida para gases ou a baixa densidade e a baixas pressões. Só que baixas pressões, né, de um gás ideal seria até 10 atm, por exemplo, né? Isso aí é considerado por um gás uma pressão baixa. E então praticamente tudo que está ao nosso redor aí, no nosso cotidiano se comporta de maneira ideal quando estou falando de um gás. Agora, quando eu falo de uma solução líquida, também vai ser válido para uma solução gasosa, mas aqui a gente está abordando mais as soluções na fase líquida. Essa faixa de onde eu tenho o estado ideal, o estado de idealidade é muito pequena, é só ali ou um solvente com a sua proporção tendendo a 1 ou um soluto com sua proporção tendendo a 0, que vai ser as condições onde essas leis vão valer. É diferente, né? Antes, para um gás ideal está valendo quase até 10 atm está valendo. Para soluções a partir de um certo momento, principalmente ali de 0,2 até 0,9, a fração molar, a fração da composição, né? Entre 0,2 e 0,9 eu tenho uma fuga total da idealidade, mas abaixo de 0,2 e acima de 0,9 aí eu tenho duas leis distintas. Então é essa crise que eu sempre percebo nos alunos quando eles não conseguem entender isso, né? Mas eu acho que fui muito claro agora, né? Porque essas constatações aí são importantes para a gente conseguir definir, né, o estado. Então, a coisa mais importante é sempre tentar, né, desenvolver ali uma equação de estado, verificar se eu estou falando do soluto ou do solvente e, por consequência, escrever, né, a equação em relação ao estado padrão soluto ou estado padrão solvente.
eu posso reescrever uma equação aí que estava no início da última aula, que é essa função de estado, né? Então, antes lembra que eu tinha feito o μ, o potencial químico da solução. Não sei se eu coloquei, mas naquela situação estava falando do quê? Do solvente, né? Agora eu posso escrever então toda aquela equação lá onde o μ da solução é igual ao μ estrela mais RT ln de A, tudo aquilo tem ali um superescrito solução. Tá? Agora eu posso escrever o mesmo μ só que para o soluto, tá? E aqui vai transcorrer uma coisinha um pouco chata. Chata não, mas diferente, né? Então, ó, o μ do soluto, o potencial químico do soluto, vai seguir mais ou menos o mesmo. De vez em quando o meu μ tem a perninha para lá, outras vezes tem a perna para cá. Deixa eu manter aqui um padrão, tentar manter um padrão. O μ padrão do soluto mais RT ln. E aqui, se você percebeu também na outra vez, eu sempre colocava, era sempre, sei lá, a pressão parcial da espécie I sobre PI padrão, né? Aqui vai mudar um pouquinho. Essa parte aqui ainda vai ser o P padrão, né? E isso aqui lembra que eu estou falando do soluto. E aqui em cima, galerinha, eu consigo colocar a equação de Henry. Aliás, agora eu estou também com uma dúvida, eu não sei se eu enunciei. Aliás, eu comentei, não paro de falar dessa lei, mas agora eu estou com dúvida, será que eu mostrei para vocês a equação de Henry necessariamente? Ela simplesmente estabelece que, eu estou colocando aqui do lado para você ver, tá? O P é igual o P da espécie I, né? A pressão parcial, ou aliás, a pressão ou pressão da espécie I é igual à constante de Henry dessa espécie, KH, devo colocar aqui espécie I, vezes X. Na verdade é tudo I, né? XI, PI, KI. E não sei se agora também na outro vídeo eu coloquei os I subscritos, mas entenda que é só de uma mesma espécie, tá? Então, essa daqui é a constante, a lei de Henry. E eu posso escrever essa lei de Henry aqui, então, né? Lembram lá que antes... Opa, eu tenho o P fora do estado padrão sobre P no estado padrão, no estado puro. Então eu posso também substituir essa lei de Henry ali naquele numerador, tá? Então fica aqui a constante de Henry do soluto vezes X do soluto. E pronto, agora eu tenho uma outra situação. E lembra lá, isso aqui só é válido para quando x tende, x do soluto, né, tende a zero. Só nessas condições é que isso é válido. Um artifício algébrico que é utilizado, mas que nem sei se é tão relevante, mas vou colocar aqui só para, né, facilitar. Abrir aqui. Transformar também, fazer essa equação aqui, ela pode ser igual a isso daqui também. Aqui. Tudo isso pode ser só uma outra forma de deixar um pouquinho mais simples, né? Ó, Mi estrela H do soluto mais RT ln de X do soluto.
Tá, da onde que eu tirei isso, né? A equação de cima pode se resumir a equação de baixo, desde que eu entenda que esse mi estrela h do soluto, na verdade, é tudo que está faltando ali da primeira equação, tá? Somado com o mi estrela. Então, isso aqui, na verdade, é o mi padrão do soluto, mais RT, ln da constante de Henry do soluto sobre P padrão do soluto. Tá? Se você perceber ali a equação que eu acabo de colocar aqui, vai nessa variável aqui, que é só uma contração dessa equação aqui, tá bom? Mas serve para dizer também uma outra coisa, né? Que o potencial aqui... e também lembra lá que isso aqui vai ser importante. Deixa eu até colocar um efeito especial aqui. Colocar um quadrinho aqui, ó, que legal. Aí, que está no quadrinho vermelho é uma coisa importante. Lembra que antes a atividade foi definida como um parâmetro adimensional que estava ali atrelado, né, à razão entre a pressão sobre a pressão no estado padrão. Agora, aqui a atividade... Deixa eu fazer isso aqui. A atividade da espécie I, quando ela for um soluto, ou seja, a atividade do soluto, ela é necessariamente igual à pressão I em relação à constante de IH também. Então, é a razão entre a pressão sobre a constante de Henry. É nada mais do que... Pega lá, se você jogar... é só um rearranjo do que a gente tinha feito para a lei de Raoult, análogo à lei de Raoult, eu tenho aqui para a lei de Henry. E aí lembra que gama, né, o coeficiente de atividade, vai ser igual a esse daqui, fica igualzinho ao que eu obtive lá da lei de Raoult, AI sobre XI. Ou seja, se você pegar a equação de Henry, que eu estou colocando aqui em vermelho embaixo, ó, PI é igual a KIH sobre vezes X, né? Então, note que se você jogar, passar o KI para esse lado, dividindo, você vai perceber que quando o PI for igual a KI, eu tenho a atividade igual a 1, e aí eu tenho a pressão, ou tenho uma razão, a mesma razão que eu tinha lá para aquela situação da lei de Raoult, né? Então, é só essa atividade simplesmente é o desvio, ela desvio do soluto, o desvio da idealidade baseado na visão que eu tenho pelo soluto, tá? Aquela outra forma lá da atividade em relação à lei de Raoult é o desvio da idealidade do solvente. Então, é como se eu olhasse para a mesma coisa de duas formas distintas, né? E aí eu tenho essa nova relação. Mas vamos fazer um exercício aqui. Tá. Qual que é o grande lance? Com isso daqui, com o Mi, com o potencial químico, o que dá para fazer com isso? Tudo, né? Mas principalmente dá para entender como é que funciona propriedades termodinâmicas e que envolvem até também, por exemplo, a constante de equilíbrio, né? Lembra lá que eu tinha falado que a constante de equilíbrio
da maneira mais clássica que a gente conhece, daquela reação genérica, A, B, B igual C, C, D, D. Isso aí é baseado na atividade dos componentes, né, daquele meio reacional. Mas se eu posso olhar para o meu sistema de duas maneiras distintas, eu primeiro preciso me perguntar, será que são equivalentes? Bem, a gente já viu que a constante de Henry ela não é equivalente à pressão de vapor. São coisas distintas mesmo. E quando eu equaciono todo o potencial químico, que pode ser qualquer uma dessas equações aqui, né? Mas quando eu olho para essa equação aqui em cima, ela é diferente do μ da solução considerando o solvente. E aí, galera, quer dizer que a forma como eu obtenho o μ, o potencial químico, ela pode interferir, né, no meu resultado, por exemplo, lá de aferir a constante de equilíbrio. Então, por isso é muito importante a gente ter noção de qual é o estado que eu estou usando como padrão. Tá? Eu tenho um exercício aqui que ajuda a ilustrar isso para vocês e ajuda a entender isso como lei limite. Quer ver? Então a gente já sabe que os μ's, e aí a pergunta que pode ficar, então qual é o μ correto, né? Da solução ou do soluto? A gente vai ver que em algumas considerações, aí, principalmente quando a gente for ver produto de solubilidade e tal, é importante mensurar isso em relação ao soluto. Agora, quando estou falando uma solução diluída, aí eu posso simplesmente fazer os cálculos de atividade em relação à solução. É por isso também, né, que quando você pega a KPS, né, o sólido não entra na constante de equilíbrio. Porque daí transcorre o fato que, como a composição dele é constante, isso não interfere de maneira nenhuma a atividade dos demais componentes. Mas antes disso, um exercício aqui. Deixa eu pegar uma folhinha nova aqui. Aqui, ó. Calcule a atividade e o coeficiente de atividade para ele novamente, o disulfeto de carbono, na qual a proporção dele, o X dele é 0,3502. Ou seja, eu tenho uma mistura aí de CS2, e aqui não diz, mas é ainda daquele exemplo lá com acetona, onde a proporção do CS2, a fração molar dele é 0,3502, né? Então 35% de sulfeto de carbono, enquanto que tem 65% de acetona, mas assumindo o estado padrão como aquele definido pela lei de Raoult. Tá. Que tabela é essa? Essa tabela eu não mostrei antes, porque estava difícil. Eu vou fechar aqui um pouquinho a minha tela. Eu preciso só... Aqui estou com um probleminha aqui. Beleza. Ficou uma cópia aqui, mas olhem. Deixa eu pegar minha imagem. Aqui, ó, tem uma tabela gigantona onde... Por isso está meio ruim. Onde eu tenho a pressão do CS2 e da acetona e da mistura, baseado em relação à proporção de sulfeto de carbono, tá? E aí eu tenho várias composições. Então, antes somente acetona, então 0 do X, 0 de sulfeto de carbono, então a pressão parcial do disulfeto de carbono é 0, enquanto a pressão da acetona é a pressão dela pura, 343,8 torr. Logo, a soma é a pressão total do sistema, que é definido simplesmente pela pressão da acetona, por causa que é só ela que está ali. Aí a gente começa a colocar um pouquinho de sulfeto de carbono, então um pouquinho, de 0,06, né? Da fração molar. Então ele compõe agora a pressão de 110, a pressão da acetona diminui um pouco, por causa que é a lei de Raoult que está valendo, mas a pressão total é somatória.
vou aumentando paulatinamente, né, a fração molar de CS2. Isso aumenta a pressão parcial do CS2 e também diminui a da acetona. No somatório ainda está todo mundo saindo ganhando, né? Por quê? Porque, lembra lá, essa substância tem um desvio positivo da equação da lei de Raoult, né? Então, essa soma aí nunca vai ser... essa soma sempre vai ser a soma das duas porções, né? Mas ela não vai ser definida como algo que estaria na idealidade, né? Então, se for traçar ali o gráfico, né, eu percebo ali que, principalmente na região, nas primeiras diluições ali, está ainda valendo a lei de Raoult, mas depois o desvio é positivo, né? Então, o exercício ele pede uma coisa bem simples, né? Calcule a atividade e o coeficiente de atividade. Então, a atividade e o coeficiente da atividade é o A e o gama para o CS2, tá? Então eu vou colocar aqui CS2 e atividade do CS2. Tanto A como, nossa, ficou horrível. Tanto A como o gama, você consegue expressar ele como, bem, a atividade, pegando pela lei de Raoult, não é a pressão desse CS2, né, a pressão parcial dele, CS2, em relação ao P estrela do CS2? Sim. Qual que é? Isso aqui, lembre, tá pedindo isso nessa proporção. Então é simplesmente ir ali na tabela e olhar quanto que é a pressão do CS2 a essa composição aqui, 0,3502. Vamos tentar achar lá. Aqui, 0,3502. É isso daqui. Mas o que ele quer? A pressão do CS2, que é a segunda coluna ali, né? Então a primeira coluna aqui é a fração molar, a segunda é a segunda coluna. Então, 358,3 Torricelli. Simples isso, simples pra caramba. 358. Vocês já vão entender por que eu tô colocando isso aqui e onde que eu quero chegar. Torricelli. Aqui. Beleza? Qual que é a pressão dele no estado puro? Acho que eu tinha colocado lá antes, né? Mas o P dele puro, que também eu vou encontrar na tabela onde? Do outro lado dela, quer ver? Eu só não sei se... aqui. Aqui a tabela vai crescendo, né? E quando eu tenho... ela cortou aqui, deixa eu pegar essa imagem novamente. Aqui. Aqui acho que vai ficar melhor. Pronto. É só olhar para essa mesma tabela. Lá na fração molar do CS2, quando for igual a 1, que é esse valor aqui, né? Então, é 512,3 é a pressão dele no estado puro, quando a fração molar do CS2 é 1, né? Então, isso daqui dividido por 512,3 Torricelli, né? 512,3 Tor é a atividade dessa substância nessa composição, né? Então, a atividade aqui dá 0,6994, se meus cálculos não estão errados. Claro que não, né? Tá, e qual que é o coeficiente de atividade dele? Então, qual que é o coeficiente de atividade? O coeficiente de atividade, lembra lá, é a atividade dividida pela fração molar dessa substância. Então, a atividade do CS2, que eu acabei de calcular, 0,6994, o que? Nada, porque isso aqui é adimensional, a atividade é algo adimensional, né? É só um número mesmo. Dividido pela fração molar do CS2, né? Então, aqui, 0,3502. Isso... Minha luz piscou aqui. Isso me fornece o valor de 1,9997.
também adimensional. Isso quer dizer que... o que isso quer dizer? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Mas guardem, eu vou colocar aqui um efeito especial, né? Em verde-limão, atividade e coeficiente de atividade, nos baseando na lei de Raul. Vamos aqui. Vamos pegar uma nova página. E se eu usar a mesma ideia, mas usando a lei de Henry, né? Será que vai dar diferença? Então, ó, exemplo 9.9. Que é o exemplo que eu acabei de falar, né? Calcule a atividade e o coeficiente de atividade para o disulfeto de carbono naquela fração molar, só que use a mesma coisa, e usa aquela mesma tabela ali, só que usa a lei de Henry como definição de estado padrão. E aí você calcula a mesma coisa. Só que você tem que lembrar que o coeficiente de atividade tem o mesmo formato, né? Não que vai ser igual, mas tem o mesmo formato. Agora, a atividade, baseado pela lei de Henry, é igual à pressão, né, do CS2 naquela composição, dividido pela constante de Henry. Tá? Então, a constante de Henry do CS2. Notaram a diferença? Porque antes eu tinha a pressão sobre o P puro. Agora eu tenho a pressão sobre a constante de Henry. Essa é a diferença. Por quê? Porque o gama aqui, o coeficiente de atividade, daí isso vai ser a mesma coisa, vai ser o quanto a atividade está se desviando da respectiva fração molar. Então, isso aqui fica a mesma coisa. Olha só, então, bem, eu já tenho aqueles valores ali, eu já sei que é 3,58, 358,3 é a pressão do CS2 em Torricelli, e a única coisa que eu preciso é de uma tabela que me mostra a constante de Henry, e aqui eu já vou passar esse valor para você, né? Então, a constante de... eu tinha comentado antes, né? Eu tinha escrito antes lá, bem no início do vídeo, é 1750 torr. Então, esse estava lá bem no começo, quando eu comparei a constante com o valor das pressões de vapor, né? Então, 0,204, se é 0,204, a atividade então é 0,204 dividido por 0,3502. Fechou? Calcula aqui rapidinho, isso dá 0,584. Ó, 0,204 e 0,584. Aqui, totalmente diferente, tá? De fato, fica cunhado agora aqui, cravado, que a atividade ela depende do estado que eu estou escolhendo, se é o estado padrão solvente ou soluto, tá? E por que eu quero saber isso? Se eu calculo a atividade, eu consigo saber o potencial químico. E se eu entendo o potencial químico, eu sei quanto que é o potencial químico, eu consigo entender para onde que um sistema vai, né? Isso para o químico é importantíssimo. De fato, outra coisa, né? Se eu pegar outras composições, então, pegando agora ainda a lei de Raul aqui, o mesmo reservado para a lei de Henry, eu já dou spoiler. Mas uma coisa que decorre disso é que, olhando para esse cálculo aqui, né, note que se a pressão de vapor do CS2 vai variando conforme a fração molar do CS2, a atividade dessa substância vai variando também. Porque, olha ali para a equação da atividade, o P estrela é constante, sempre vai ser 502, mas o P CS2 ali, a pressão de vapor dele vai mudando conforme eu vou mudando a composição. Isso muda a atividade e também daí por tabela vai mudar aqui sempre o coeficiente de atividade. Então,
esse gráfico que eu vou mostrar agora aqui para vocês, aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui e mudar um pouquinho minha tela para cá. Ele é um gráfico que relaciona o coeficiente de atividade do CS2. Então, note que a gente calculou ele ali, né? Cadê? Ó, o coeficiente de atividade do CS2 para 0,35 dava quase 2, né? Então, 0,35 é a fração molar dele aqui. Eu estou projetando aqui em mais ou menos 0,30. Vai ser, tá meio torto aqui, eu sei, mas deu algo próximo de 2, né? Seria um pouquinho mais para cá, né? É 2 aqui, né? Então tem que estar coincidindo com essa linha aqui. Note para onde que a curva está indo. Se eu for aumentando a quantidade de CS2, note que ela vai convergindo, mesmo até aqui no limite, para onde que ela converge? Para atividade igual a 1. Tá? Então, lembra lá, aliás, para o coeficiente de atividade igual a 1, que aí aquele coeficiente de atividade igual a 1 é quando o PCS2 está igual o PCS2 estrela. Então lembra lá que fala uma constante adimensional que eu consiga simplesmente relacionar o desvio da idealidade dessa pressão em relação ao estado padrão. E eu percebo que esse desvio vai se tornando cada vez menor, principalmente no caso do solvente, quando eu tenho ali a fração molar do solvente tendendo a 1. Ou seja, quando a fração molar do solvente tende a 1, o que acontece? O coeficiente de atividade tende a 1, porque aí o P, a pressão de vapor, fica igual à pressão de vapor estrela, ali, o P puro, né? A pressão de vapor no seu estado líquido puro. E aí o meu coeficiente de atividade é igual a 1. Tem outro gráfico, se eu for, então note que a atividade ela vai mudando conforme a composição. Acho que aqui eu tenho também para o mesmo gráfico mostrando aqui, ó, essa mesma variação, o mesmo gráfico não é? Essa variação do coeficiente de atividade. Mas acho que aqui eu só coloquei atividade, só um minutinho. Aqui, ó, tinha pegado um gráfico errado. Errado não, mas só não estava legal ali. Aqui. Olha só. Isso é para a lei de Henry. O mesmo cálculo, como que é a atividade e aí o coeficiente de atividade, né, o gama. O outro ali eu também tinha mostrado o coeficiente de atividade. Note que ali o coeficiente de atividade ia convergindo para 1 quando a fração molar do solvente tende a 1, né? Então a lei de Raoult tá ok ali, né? E olha aqui para quando eu uso o estado padrão soluto, note que na abscissa, né? No eixo da abscissa, no eixo do X, quando eu me aproximo de valores próximos a zero, ou seja, próximo da origem, o que acontece com o gráfico? Ele vai subindo e vai convergindo para quando o coeficiente de atividade fica igual a 1 também. Tá? Então, esse aqui demonstra também, assim como o outro demonstrava aqui, no limite de diluição, um x tendendo a 1, o coeficiente de atividade tendia a 1. Aqui, quando a concentração, o x, né, a fração molar tende a 0, o coeficiente de atividade tende a 1. Então, aqui eu mostro para vocês que apesar de serem duas formas distintas, elas são coerentes nas leis, duas formas distintas de olhar para o mesmo sistema. Elas preservam a coerência em relação às leis empíricas de Raoult e de Henry. Isso é importante. Então, essas são as considerações que eu tinha que fazer.
E lembro que na aula passada eu passei até um texto legal para vocês, falei, olhem ali a tonoscopia, a ebuloscopia, a crioscopia, né? Como que eu posso, por exemplo, ao verificar a diminuição do ponto de fusão de uma substância, né? O quanto que eu preciso para promover, quanto que eu preciso de adicionar um certo soluto que vai me gerar um certo abaixamento do ponto de congelamento ou elevação do ponto de ebulição, ou também fenômenos de osmose. Tudo isso aí são as propriedades coligativas, né? Então, uma das coisas que transcorrem das propriedades coligativas é que eu estou olhando ali para o solvente, como a variação da pressão de vapor é uma propriedade coligativa, né? E ao adicionar um soluto eu consigo investigar o solvente, né? E agora a gente já viu também que eu também consigo informações do soluto, mas ainda voltando para a parte do solvente, todas aquelas propriedades coligativas que eu tinha pedido para vocês estudarem um pouquinho, que também é um pouco manjado, né? Mas eu só preciso aumentar esse zoom aqui. Uma das coisas que fica muito interessante agora é isso daqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Lembram lá que tinha a variação da temperatura de fusão, e isso era igual a uma certa constante, um Kf, acho que agora eu não lembro como que estava representado, né? Um K de fusão, se era um K maiúsculo ou minúsculo, vezes a molalidade do soluto. A variação da temperatura de ebulição, ela é análoga também, né? Só que aqui positivo, Kb, e a massa do soluto, aliás, a molalidade do soluto, a razão entre mol por quilo, né? E aí também tinha processo de osmose, π, a pressão osmótica, também ali em relação ao C do soluto, a concentração do soluto, vezes RT. Talvez, eu sei, talvez está um pouquinho diferente do que eu passei naquele texto. Cada autor às vezes faz uma coisinha diferente, um K em itálico ou não, mas em linhas gerais, a osmose, a equação de Van 't Hoff para a osmose e a variação da temperatura de fusão e de ebulição, elas são constantes, né? Esse Kf e o Kb, essas constantes são intrínsecas à substância, e cada substância, cada soluto vai desempenhar ali, vai ter uma proporção de variação da temperatura desses pontos, e claro, vai depender da molalidade, né? Daí eu acho que em alguns lugares está W como molalidade, ou um M maiúsculo em negrito, mas entenda ali esse M como dissoluto como a molalidade. Então, como tudo isso aí foi escrito para um solvente, eu posso... Tem uns passos algébricos que seriam necessários, mas é interessante que, se vocês acreditarem em mim, vocês vão... Dá para fazer também o algebrismo todo, só que fica meio complicado, leva um tempinho, e o resultado é bastante simples. Essas propriedades coligativas, elas também podem, como não são soluções ideais, elas podem ser adequadas para uma solução real. E você consegue fazer isso de uma maneira bem simples, simplesmente adicionando esse parâmetro aqui, ó, que estou colocando em vermelho, que é adicionando o coeficiente de atividade, o gama. Quando eu coloco esse coeficiente de atividade que ajusta ali, né,
a atividade da solução ideal para real, eu consigo aferir essas propriedades coligativas numa solução, ou claro, numa solução, né? Mas eu consigo ainda uma outra coisa, medir gama, aferir gama para uma certa solução. E isso é legal, porque aí eu consigo perceber naquela composição o quanto a minha solução está fugindo da idealidade. E vamos fazer um exercício com isso, porque é essa parte que eu queria chegar, é agora que a aula vai começar, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui o exercício. Aqui, cadê? Então, ó, eu vou fazendo a tradução simultânea aqui, né? Está intuitivo. Ó, em 500 gramas da água, já facilitei, né? Por causa que coloquei a água já em massa. Já visto que a gente tem que calcular molalidade. Então, olha só, em 500 gramas de água, 24 gramas de um soluto não volátil de massa molecular 241 gramas por mol é dissolvido. Foi observado uma depressão do ponto de congelamento igual a 0,359 graus Celsius. Então, peguei meio litro d'água, 500 gramas de água, adicionei 24 gramas de qualquer coisa que pesa 241 gramas por mol e a variação da temperatura de congelamento foi, ou seja, o quanto eu arrastei um pouquinho a temperatura de fusão, foi 0,359. Então, calcule a atividade, aliás, calcule o coeficiente de atividade, né? Também daria para calcular a atividade, né? Mas calcule o coeficiente de atividade desse soluto, né? Então, daí fica muito simples quando você consegue. E isso que é a parte legal, eu consigo calcular o coeficiente de atividade baseado em coisas que eu consigo fazer no laboratório, tá? Logo mais, se você não está muito afim de imaginar para que serve isso, logo mais quando a gente for para uma solução eletrolítica, com um eletrólito forte, por exemplo, isso aí, essa atividade dos eletrólitos, ela vai servir para a gente entender a teoria da dissociação iônica de Arrhenius, como que forma-se, né, nessa dissolução dos íons em solução, que é importante. Também vai ser o subsídio para a gente entender a força iônica do meio, por causa que do coeficiente de atividade vem a ideia de força iônica do meio. E aí a força iônica é como se fosse ali o potencial da solução, né? Então isso tem uma importância muito grande para entender todos os processos químicos em solução, por exemplo, né? Então por isso que é legal entender como que uma solução foge da idealidade e como que eu consigo aferir essa fuga. Então olha como com poucas ferramentas a gente consegue investigar coisas que vão ter uma importância fundamental na compreensão da estrutura da matéria, né? Então, a variação da temperatura de fusão do gelo, aliás, do gelo, né? Vai ser igual a menos Kf vezes a molalidade do soluto vezes gama, que é o que eu quero achar. Então eu posso deixar o gama já em evidência, um menos aqui, um ΔTF aqui e a constante crioscópica dessa criatura e o M do soluto aqui. Beleza, só rearranjei. Você tem alguns valores? Tem, já tem coisa pra caramba. Por exemplo, o fato de que a temperatura, essa variação da temperatura é 0,359. Como ele deu variação de temperatura,
A magnitude do grau Celsius é a mesma que do Kelvin, eu posso colocar aqui já em Kelvin, né? Aqui eu não tenho o valor exato, mas eu acho que tem um menos tem um menos aqui da equação, né? Mas esse KF também é um valor negativo, né? Porque isso que mostra quanto vai ser a depressão, né? Menos 1 grau, menos 2, então KF é um valor negativo. E aí com o negativo ali da frente já deixa toda a expressão positiva. E esse KF é 1,86. E olha porque eu coloquei já em Kelvin ali em cima, porque aqui embaixo é Kelvin por quilograma por mol, tá? Por isso que eu já transformei. Aí eu preciso saber a molalidade do soluto. Dá para fazer separado, né? Mas aqui eu vou colocar tudo juntinho já para ficar tudo numa mesma linha. O que é a molalidade do soluto? É a massa do soluto sobre a massa da solução. Só que, claro, aliás, tem que dar em mol por quilo, né? Aliás, a quantidade de matéria do soluto, né? Em relação à massa da solução. Então, para eu saber essa razão, o N vai ser igual a massa sobre massa molar, então 24 dividido por 241, e tudo isso vezes 0,5, né, por causa que é a quantidade em mol que eu tenho, em massa, isso é tudo mol por quilograma, dá menos 1. Ficou apertado, ficou ruim. Aqui. Você pode fazer ali, né, com calma também, mas aqui você tem já a expressão que isso aqui dá 0,969. Então você consegue calcular o coeficiente de atividade de uma solução usando propriedades crioscópicas ou rebuloscópicas, e isso é fácil de fazer, por isso que eu pedi ali para vocês também se atentarem ao que isso significa, né, como que é possível calcular, mas aqui está um exemplo prático de como eu calculo, né, o desvio da idealidade desse soluto nesse solvente, e só preciso de alguns valores tabelados e um termômetro. E aí isso me possibilita, meu Deus, 52 minutos, isso me possibilita entender o que é, qual que é calcular, melhor dizendo, o coeficiente de atividade dessa solução, tá bom? Desse soluto, nessa solução específica. Notem que se eu tivesse, ao invés de água, etanol ou qualquer outra coisa, a atividade desse soluto muda, tá? Enfim, eu ainda vou continuar isso em sala de aula, aí na aula dessa semana, de vídeos por hoje chega, tá bom? Ainda eu tenho mais algumas coisas para fazer constatação, mais uns exercícios para fazer antes da gente evoluir e avançar para a parte de soluções eletrolíticas, tá bom? Se cuidem, pessoal, até mais.